Pessoal, continuando nossa resolução de questões, vamos falar sobre orações subordinadas adverbiais agora. Questão primeira na tela. No período em que se insere os trechos para absolver o presente e para louvar os bons tempos antigos, exprime ideia de finalidades. Pessoal, se eu for falar finalidades, eu vou colocar a fim de ou com a finalidade de, por exemplo, ok? Se eu colocar isso daqui e dar certo, vai dar ideia de finalidade. Veja, claro que fique claro, não tenho nenhuma intenção de difamar ou condenar o passado, com a finalidade de absolver o presente. Da ideia de finalidade, sim. Nem de deplorar o presente com a finalidade de louvar. Então eu troquei com a finalidade aqui, ó, de louvar os bons tempos antigos. Também da ideia de finalidade, também da ideia de finalidade. Então a questão está correta sem problema. Questão 2. Novamente, para tentar subornar o guarda com a finalidade de evitar multa. Da ideia do que? Então aqui eu posso trocar com a finalidade de evitar multas. A oração para evitar multas expressa a ideia de finalidade. Questão errada, portanto. Terceira, o vocábulo como introduz no segundo período uma ideia de comparação. Então a primeira regra para você acertar essas questões de comparação é: geralmente não se inicia uma ideia de comparação, o como ele não pode ser iniciado aí a oração, perfeito? Então não se inicia a oração utilizando o termo como para introduzir a ideia de uma comparação. Normalmente o como vai estar no meio, certo? De uma oração. Veja, você é tão bonita como sua mãe, seu pai, ok? Então veja que eu estou colocando uma coisa aqui, comparando aqui. Você é tão bonita igual a sua mãe. Estou comparando, certo? Estou comparando uma coisa como. Se estou comparando, este é comparado com esse, certo? Estou fazendo uma comparação, perfeito? Aqui veja, a linguagem ideal seria aquela em que cada palavra designasse apenas uma coisa. Exemplo, para pode ser uma preposição e pode ser o verbo parar. Veja, estou usando uma palavra e está designando não apenas uma só coisa, ok? Correspondência a uma só ideia ou conceito que tivesse um só sentido, beleza? Agora, ponto. Como tal não ocorre em nenhuma língua, não estou comparando. Isso não ocorre em nenhuma língua conhecida, então não é uma comparação, percebe? Então, ó, como tal não ocorre em nenhuma língua conhecida, por consequência disso, ó, por consequência disso, as palavras são por natureza enganosa, porque polissêmicas ou plurivalentes. Veja, por consequência, eu consegui colocar aqui, então isso aqui vai ser o que? A causa que é o que? A causa não ocorre em nenhuma língua conhecida, ou cada palavra designada com uma designação apenas a uma coisa. Então, por consequência disso, então tem a consequência, as palavras aí são
por natureza enganosa. Causa e consequência da ideia, então. Beleza? Então veja o macete. Quando a conjunção como inicia a oração, ela geralmente é uma oração de natureza que causal, ou pode trazer a ideia também de que de conformativas, ok? Então veja, usando a expressão aqui como causal, como choveu, por consequência disso a rua está molhada. Então, como choveu, então a rua está molhada. Comparativa, ela ronca igual a um trator. Então veja, consigo usar aqui como ideia de comparação. Conjunção conformativa, como todos sabem, sem esforço não se chega a lugar nenhum. Conformação. O aditivo, tanto malho e também sigo uma dieta. Como malho, como sigo uma dieta, não só estudo, como trabalho, ou como também que trabalho, tá dando uma ideia de adição, beleza? Então, não é comparativo como nós vimos, aí tem os macetes. Questão 4. A oração introduzida pela preposição por remete a uma ação anterior ao estado descrito na oração estamos ansiosos. Então está trazendo uma ideia de uma ação anterior do estamos ansiosos, o por. Veja, estamos ansiosos para quê, ó? Estamos ansiosos por ler a peça do Senhor Oliveira. Então veja que o por não remete a uma oração anterior ao estado descrito na oração estamos ansiosos, ok? Então a oração introduzida pela proposição por apresenta o motivo da ansiedade, certo? Aqui então é o motivo da ansiedade. Estamos ansiosos. Agora, motivo da ansiedade. Motivo para ler a peça do Senhor Oliveira. Então aqui é o motivo da minha ansiedade. Ok? Então a questão está errada. E a última questão da nossa bateria vai falar: o termo introduzido pela preposição para exerce a função de complemento do verbo pedir. Veja só, o senhor Estevão Soares levou a sua amabilidade a ponto de pedir a comédia para ler segunda vez. Então, a ponto de pedir a comédia para ler segunda vez. Então, olha só, o termo introduzido pela preposição para exerce a função de complemento do verbo pedir. O verbo pedir, você vai fazer a pergunta para o verbo. Essa pergunta que eu vou achar quem é o meu objeto direto. Pedir o que? A comédia. Pedir a comédia, ok? Então veja que nós temos então o objeto direto vai ser quem? A comédia. Objeto direto é o complemento do meu verbo, perfeito? Então agora nós temos os adjuntos adverbiais, mas os adjuntos adverbiais eles não são complementos de verbo, ok? Então para ler a segunda vez ele vai ser o que? Vai ser o complemento do verbo nesse caso? Não. Então veja, pedir o que? Pedir a comédia. Então foi o complemento verbal do pedir. Então complemento verbal do pedir foi a comédia. Agora, para ler a
segunda vez pediu a comédia, aí eu vou pensar no que? Eu vou pensar o que seria essa para ler a segunda vez. Seria o que? Seria uma ideia de finalidade, ok? Uma ideia de finalidade. Então, para ler a segunda vez, então, a ponto de pedir a comédia a fim de, com a finalidade de ler segunda vez. Então, aqui dá a ideia de finalidade e não de complemento. Como que eu mato uma questão, macete agora? Uma questão, ela pode ser o verbo pedir. Eu posso pedir, certo? Posso pedir algo. Quem pede algo a alguém ou para alguém. Pedir o divórcio para quem? A minha esposa, para minha esposa. Então ele pode ser objeto direto e também objeto direto e indireto. Então ele pode ser classificado assim, dessa forma, ou seja, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto. Como eu vou descobrir? Então aqui nesse caso aqui usei o para com a finalidade, matei. Mas veja que aqui para eu tenho aqui no meio um verbo. E se eu tenho um meio no verbo, macete que eu posso utilizar, veja, ao ponto de pedir o divórcio, veja que foi o que? O divórcio, pedir o que? O divórcio, objeto direto, então pedir foi verbo transitivo direto. Ao pedir, a ponto de pedir o que? O divórcio para quem? Para a esposa. Veja que agora o verbo foi o verbo transitivo direto e indireto. O mesmo verbo. Ao ponto de pedir, ou ao ponto de pedir o que? A esposa, ou seja, continua sendo o que? Objeto direto, objeto indireto, verbo transitivo direto e indireto. Agora veja, quem pede algo a ou para alguém. Beleza. Então eu consegui ver que ele tem as duas transitividades, pode ser objeto direto e objeto direto e indireto. Beleza, ok? Pode ter os dois complementos, né? Agora veja a outra situação aqui, ó. A ponto de pedir o divórcio para ter uma nova vida. Agora, ó, nesse caso temos uma oração principal, uma oração adverbial subordinada adverbial final, em virtude da existência do verbo ter. Então teve o que? Uma final de finalidade, que é o caso da questão. E olha que aqui eu tive o que? Um verbo, e aqui eu mato a questão também para com um verbo. Então aí fica um macete também. Beleza, povo? Então a questão, vamos ver, que era o introduzido para, exerce a função de complemento do verbo pedir? Não exerce a função. O para é ideia de finalidade. Ok? Então só corrigindo esse gabarito aqui. Esse gabarito então é o que? Errado. Então entre Ctrl C e Ctrl V saiu aí o certo, mas ele é gabarito errado. Beleza? Então seria isso, um abraço e até a próxima.